Você sabia que um dos jogadores mais promissores do Vasco pode estar prestes a decidir seu futuro longe de São Januário? E como isso pode impactar a temporada do Gigante da Colina? Paulinho, o camisa 18, já recebeu uma proposta de renovação do clube? Mas o que realmente está por trás dessa negociação? O Vasco conseguirá convencer Paulinho a permanecer no elenco? Ou ele partirá para um novo desafio? Vamos destrinchar essa situação e trazer todos os detalhes para você, torcedor cruzmaltino. Paulinho, meia que carrega a camisa 18 com maestria, está em reta final de contrato com o Vasco da Gama, deixando os torcedores apreensivos sobre o seu destino. Com vínculo válido somente até o fim desta temporada, o jogador estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do próximo dia 30. De acordo com informações divulgadas pelo G Globo, os representantes do atleta estão analisando a proposta de renovação apresentada pelo Vasco. Essa negociação já se arrasta desde o início do ano, refletindo a importância estratégica que Paulinho tem para o time. O técnico Fernando Diniz já expressou publicamente sua admiração pelo estilo de jogo do meio-campista, que participou de 22 partidas nesta temporada e marcou um gol. Essa confiança depositada no atleta reforça o desejo do clube de mantê-lo no elenco. Enquanto isso, o staff de Paulinho mantém silêncio sobre a decisão, deixando os torcedores ansiosos por uma resposta. Será que o talento do meia continuará a brilhar nos gramados de São Januário? Ou ele buscará novos horizontes no Brasil ou até mesmo no exterior? A novela da renovação de Paulinho está longe de terminar e cada capítulo aumenta a expectativa da torcida. Agora queremos saber de você. Paulinho deve permanecer no Vasco ou é hora de buscar novos desafios? Movimentação, mercado da bola, estamos no aguardo. Qualquer momento o Vasco anunciar um novo diretor executivo de futebol. Existe também o Mário Chaves, que é o diretor executivo português, ex-diretor do Fenerbahçe. Também tem o Freeland, diretor executivo do Avaí, tem um diretor do ex-diretor executivo do Fortaleza. São os nomes que o Vasco vem estudando e avaliando para fechar, para poder ser esse reforço fora dos gramados para ajudar nas contratações agora a partir do dia 10. Mas vamos falar de uma movimentação muito importante. Foi sobre uma entrevista do Vitor Sá, atacante do Krasnodar da Rússia, ao Lance, e ele confirmou a sondagem e o interesse do Vasco, que na ocasião o time, o Krasnodar, acabou não dando continuidade, porque tinha o Vitor Sá nos planos para a Supercopa da Rússia, mas no momento, nesse momento, claro, o jogador se mantém focado, para voltar de férias e jogar a final da Supercopa da Rússia. E nesse momento ele diz: estou aberto à proposta. E como já expliquei, a questão do meu filho pega nos bastidores. A gente sabe que o Vitor Sá, ele tem familiares no Rio de Janeiro. O filho dele mora no Rio de Janeiro. E isso acaba inclinando o jogador a voltar a atuar no futebol brasileiro. Claro, e quando você está jogando no futebol russo, você está totalmente fora do radar. Você fica limitado àquele campeonato. Embora você possa ganhar um bom dinheiro, uma boa grana, mas você fica totalmente fora do radar. E nesse momento pesa muito o lado familiar para o retorno do Vitor Sá. E a informação, pelo que a gente está acompanhando na internet, parte do torcedor aprova essa contratação. Estamos falando de um jogador que foi grande destaque em 2022 e 2023 naquela arrancada do Botafogo no primeiro turno. O Vitor Sá, junto com o Júnior Santos, tem muita velocidade, fez gols importantes, assistência. Eu, particularmente pelo BTB Esportes, acompanhei o Vitor Sá no Botafogo, e seria uma boa contratação. Por isso que eu vejo parte da torcida já aprovando a contratação. Basta agora o Vasco, junto com o novo diretor executivo, fechando, chegar ao Krasnodar e fazer uma proposta. O jogador tem contrato até o final de 2026, mas pode fechar
por um empréstimo, acertando o salário, porque o que pesa nesse momento é o jogador querer voltar para o futebol brasileiro. Hoje ele não teria espaço no Botafogo. O Botafogo já contratou atacante à torta e à direita. E o Vasco, nesse momento, precisa de um atacante, precisa dessa contratação. Então, a contratação da parte do torcedor é aprovada, é visto com bons olhos, e eu vejo também muito interessante se o Vasco fizer essa movimentação junto ao Krasnodar da Rússia para trazer o Vitor Sá, que revelou, né, e confirmou ao lance o interesse, a sondagem do Vasco. Agora, o Vasco, obviamente, correr na frente, né, como se diz a expressão, não digo nem correr atrás, é correr na frente para não ser atravessado, buscar ali uma negociação, uma conversa com o Krasnodar para ter a liberação do jogador. Dependendo de como estiver o andamento desse assunto, nós vamos trazer mais novidades para você, torcedor. Quero terminar falando sobre Paulinho, que tem nas mãos proposta de renovação. O volante, camisa 8 do Vasco, busca retomar o futebol de 2023. O objetivo do Paulinho, após aquela grave lesão de LCA, é melhorar o seu futebol, melhorar o seu desempenho, dar ali uma dor de cabeça do bom sentido para o Diniz, para poder estar à disposição, e já tem em mãos o contrato, a proposta de renovação com o Vasco. Vamos aguardar para ver se Paulinho vai fechar essa renovação e tomara que ele retorne o bom futebol de 2023. Galera, eu vou ficando por aqui, logo mais. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Vascão para você, quem sabe até com novidades sobre o novo diretor executivo de futebol. BTB Esportes em todos os lugares. Quando ele tá tranquilo assim, é que ele tem alguma informação pra passar pro povo não ficar nervoso. Cara, o leilão é o quê? Agora vou vender o Vasco. Quem dá mais? Quem dá mais? Isso pode acontecer, Lucas Pedrosa? Não. Por quê? Explica. O Vasco tá sob uma liminar na justiça, inclusive essa liminar novamente foi julgada. E nesse julgamento ficou claro que a 777 foi uma empresa incapaz de conseguir gerar o Vasco, inclusive gerando várias dívidas para o clube nesse momento. Então o associativo, na figura do presidente Pedrinho, assumiu por meio dessa liminar e um novo julgamento confirmou que eles não têm condições de gerir o Vasco. E vale lembrar que, para o torcedor, que a 777 ela comprou, digamos assim, entre aspas, 70%, mas ela não pagou 70%. Então, a partir do momento que eles não pagam 70%, as ações não são convertidas. Então, eles só depositaram cerca de 30%. Graças a Deus, 31%. Então, mesmo se eles venderem isso e foi leiloado e alguém comprar, o controle do Vasco segue nas mãos do presidente Pedrinho, segue com a associação. Pedrosa, explica pro povo que eu ainda vejo muito assim, ó. O que o Pedrinho fez foi lá e tirou a 777, o Vasco da 777, tinha que ter deixado, ia ter um outro aporte. Eu escuto ainda umas pessoas falarem isso. Por que o Pedrinho fez isso? Explica para esse povo o que ia acontecer com o Vasco hoje se isso não tivesse sido feito. Se deixa, o clube acaba. É mais ou menos isso, porque o Vasco teria que arcar com as contas, e as contas não paravam de chegar, o buraco dentro do clube já estava grande, e aí a gente vai esperar o aporte. Só que esse aporte não aconteceria, porque a 777 se desfarelou. Essa que é a verdade. Tanto é que a gente está vendo aí, as ações dos outros clubes da 777 vão ser leiloados. Quando um produto, ou uma casa, ou um carro é leiloado, significa que o quê? Que o comprador não tem mais condições de manter aquilo ali. Sim. Então, isso está muito claro que é o que está acontecendo. Vale lembrar que tem uma briga também com a ECAP, que é uma empresa que briga com a Lenderhall, porque a ECAP, que é a dona da 777 hoje, recebeu o dinheiro emprestado da Lenderhall, que é um fundo inglês, e essa briga acontece na justiça americana. Então, o Vasco, além dessa briga lá na justiça americana que causa uma instabilidade, o Vasco tem aqui a proteção das leis brasileiras. Então, o movimento do Pedrinho, quando ele assume o Vasco, é de salvar o Vasco naquele momento. Salvar o Vasco e manter o Vasco sendo um clube de futebol que paga suas contas em dia, que tem um sistema financeiro pelo menos organizado. Tanto é que ele entra em recuperação judicial para justamente o Vasco da Gama conseguir manter as suas contas em dia. Tem um congelamento de algumas dívidas, de penhoras e tudo mais, para que as dívidas do Vasco da Gama, que giram aí em torno de 1,4 bilhão de reais,
possam ser pagas de forma escalonada nos próximos 10 anos e o Vasco consiga ter um respiro financeiro também. Só que é muito importante a gente citar aqui que o Pedrinho fez foi importante, só ajudou o Vasco e tudo mais, mas que ele não pode sentar nessa situação. Eu acho que ele tem que buscar e continuar buscando investidores para o Vasco da Gama. Isso está acontecendo? O Vasco da Gama fechou com uma empresa que é especializada nessa consultoria para buscar novos investidores. Então, assim, isso precisa acontecer o mais rápido possível. Não sei qual modelo, se vai ser o modelo John Textor, se vai ser o modelo Grupo City, se vai ser o modelo com fundo de investidor, mas o Vasco precisa de dinheiro novo. Se o Vasco não tiver dinheiro novo, esse clube, como o balanço do ano passado mostrou bem, vai ter muita dificuldade operacional.